Não importa o salário, a religião, o gênero, a raça, a classe social, eles só querem amor. Um animal, pra mim, ele é puro, entendeu? Ele é só amor. No momento que você tá ali triste, ele tá com você sempre. Por que você se emociona? Eu sei, porque quando a gente perde uma pessoa querida, é difícil, né? E você tem família. E um animalzinho não. Ele depende do ser humano, né? Eu sinto. Fome. Sede. Dor. Abandono. Frases e imagens para refletir. A campanha Sinta na Pele da ONG Ampara Animal e Ampara Silvestre foi criada há 3 anos para conscientizar as ações da sociedade sobre a vida animal. Ele não consegue pedir, ele não consegue falar que ele tem sede, ele não consegue falar que a pata dele está quebrada, ele não consegue falar a placa do carro que atropelou. Ele não tem voz, a não ser as nossas. Troca de lugar. Não faz para o outro que você não gostaria que fizesse com você. A campanha também reforça a importância de adotar um animal, acabar com o sofrimento da rua e ganhar um amigo para todas as horas. E vamos combinar? O que mais tem por aí é bicho em busca de um novo lar. Mas no primeiro ano da pandemia do coronavírus, o número de animais abandonados aumentou 61%, segundo a ONG Ampara Animal. Muitas pessoas perderam seus empregos, tiveram que mudar de cidade, mudar de casa. Muitas não conseguem mais cuidar, né, dos seus animaizinhos e, infelizmente, a corda sempre acaba estourando no lado mais fraco, né? Então, muitas pessoas acabaram abandonando seus animais. Abandonar ou maltratar animais é crime previsto pela Lei Federal 9.605. Você abandonar um inocente, um indefeso, nas ruas é maus tratos. É óbvio que se enquadra nessa conduta. O que a audiência não pode se confundir é com o crime que tem no Código Penal, que é abandono de animais na propriedade alheia, que é outra coisa, é outro escopo. O advogado explica que em alguns estados e municípios há leis próprias em defesa dos bichos. No Rio de Janeiro, por exemplo, agressores de animais terão de pagar pelo tratamento deles. E em São Paulo, uma lei estadual obriga os condomínios residenciais e comerciais a comunicarem aos órgãos de segurança pública os casos de maus-tratos. O condomínio, quando ele leva essa questão para as autoridades competentes, seja a Secretaria do Meio Ambiente ou o órgão responsável, tem mais força, não parece ser uma fofoca de vizinhos, foi o condomínio que levou a questão. Então é muito importante para aqueles que compram um animal e deixam ele o dia todo lá à míngua. Parece contraditório, mas a boa notícia é que ao mesmo tempo em que os abandonos cresceram, também aumentou em 400% a procura por adoção. O levantamento é da União Internacional Protetora dos Animais. Logo no início da pandemia, muitas famílias se viram, né, dentro de suas casas, na quarentena, no lockdown, e muitas resolveram adotar cachorrinhos, né, porque estavam com as crianças, enfim. Houve um aumento no número dessas adoções. Muitas famílias quiseram adotar um cãozinho, um gatinho para fazer companhia, né, já que estavam presas dentro de suas casas. No Distrito Federal, Nicolai já tinha um cachorro de grande porte quando decidiu aumentar a família. Adotou 2 gatos. Eu recomendo assim, essas adoções serem feitas priorizando esses animais que estão nessa situação de vulnerabilidade. É muito gratificante você estar podendo fornecer um lar seguro para esses anjinhos. Adotar um animal é valorizar a vida, é um ato de amor, mas também de responsabilidade. Um cão e gato, ele dura em média, né? Ele tem uma vida de aproximadamente 15, 16 anos, então você tem que pensar que você tem que cuidar desse animal para o resto da vida dele. Você tem que pensar, olha, quando eu for viajar, né, com quem que eu posso deixar meu animalzinho? Se eu tiver que mudar de estado, né, você vai ter que levar o seu animalzinho junto com você. Então, tudo isso tem que ser feito, tem que ser pensado, né, de uma forma muito tranquila e muito responsável. Todos têm que estar de acordo
E você tem que ter tempo e disposição para poder cuidar desse animalzinho, né? Tem gente que não tem condição de adotar, mas abre as portas para um lar temporário. É o caso da Luna, essa gatinha resgatada em um jardim. Ela ficou apenas um dia na casa da Mariana e foi adotada. Se a gente não tivesse dado lar temporário, ela talvez ficasse na rua. Ela era muito pequenininha, tinha menos de 2 meses, ela poderia ter morrido na chuva e até por conta da doença. Então a gente ficou muito feliz aqui em casa de ter feito isso. Nossa reportagem veio em Sobradinho, a 15 quilômetros da área central de Brasília, para contar a história do Feroz, que de feroz mesmo não tem nada. Fabíola se emociona ao contar a história do cão. Ele era o companheiro de um homem em situação de rua, que morreu, e o animal ficou sozinho, mas por pouco tempo. Eu fiquei bem comovida porque eu vi que ele estava sofrendo muito, né, pela morte do dono. E aí foi onde eu comecei a luta, indo atrás de pessoas, publicando nas minhas redes sociais, para adoção. E eu alimentava ele todos os dias, assim, ele como outros cachorros, mas aí começou essa batalha e eu não conseguia ninguém para adotar, até que apareceu a minha amiga. A amiga é a Marta, que aceitou acolher o Feroz até ele ser definitivamente adotado. Só que os dias foram passando e a convivência mudou o destino. Era para ser um lar temporário, mas você já deve imaginar o rumo dessa história, né? Em pouco tempo de convivência com o Feroz, nasceu um amor incondicional. E quem disse que ele está disponível ainda para adoção? Nada disso, né, Marta? Nada disso. Agora aqui é o lado Feroz agora. Ele conquistou a mim, conquistou a família também. E é isso. O Feroz é o novo integrante da família Paiva. Como que ele foi te conquistando? Pelo carinho dele, ele é muito dócil, sabe? E é com qualquer um, não é só com a gente. Eu acho que não foi nós que escolhemos Feroz que nos escolheu, sabe? Feroz é privilegiado, tem 2 donas que dividem as despesas e um quintal com espaço de sobra para brincar com o resto da turma. Feroz, ele cultivou muito assim, sabe, com a gente, com o carinho dele, né? Chega perto da gente, sabe, fica ali juntinho, ele é bem, como esse companheiro, sabe? Obrigado, viu? Parabéns, viu, pela história, tá? Valeu. Um amor difícil de resumir em palavras. Eu posso dizer que é um amor de filho mesmo. Eu tenho um casal de filhos e é o mesmo amor que eu sinto, entendeu? No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra como são adestrados animais abandonados e vítimas de maus tratos. E ainda, um projeto de resgate de bichos silvestres. Não saia daí. Olha só que fofura! O dono desses olhos azuis agora tem nome e eu já te conto qual é. Antes de ganhar uma identidade, digamos assim, esse carinha estava perdido por aí, vivendo na rua, ou melhor, sobrevivendo. Eu e minha mãe, a gente mudou há pouco tempo agora aqui para Sobradinho. E a gente foi um dia lanchar, eu, a minha mãe e minha prima, numa padaria ali na quadra 8. E aí o Simon estava ali perto, na frente da padaria. E na hora que a gente entrou, eu me apaixonei por ele. E aí a gente até estava comendo coxinha. Aí no final, né, eu até guardei um pedaço para dar para ele. Fiquei fazendo carinho nele enquanto ele estava lá. É isso aí, Simon, recém-adotado, é o dono dessa história que a gente veio conhecer. Quando eu entrei no carro com a minha mãe, eu falei, mãe, eu quero aquele cachorro e ele vai ser nosso. E eu quero muito ele. Aí minha mãe ficou pensativa, aí a gente foi para casa. Quando a gente chegou em casa, eu falei, mãe, se realmente for para ser, ele vai estar onde a gente encontrá-lo, né? A gente encontrou ele onde a gente estava mesmo
E aí colocamos ele no carro e levamos ele para casa. Alegria, amor, cuidado e cada um no seu tempo, né, Simon? Para aprender a se comportar bem com as pessoas, outros cachorros e dentro de casa também. Bom, a gente está em Sobradinho, no Distrito Federal, em um centro de treinamento especializado no adestramento de cães abandonados e vítimas de maus tratos. Aqui o desafio é ajudar o nosso parceiro a superar os traumas. O meu avô e meu tio, eles foram lá em casa e aí quando foi fazer carinho nele, ele assustou, ele ficou recuo e aí não deu muito certo, mas quando foi a minha avó, a minha mãe, ele ficou super tranquilo. Os animais abandonados ou os animais que vieram de maus tratos, eles são animais muito sensíveis, não são como aqueles filhotinhos que a gente cuida desde pequenininho ali, que estamos com 45 dias fazendo a primeira vacina, né, todo aquele manejo. Então é preciso ter esse cuidado mesmo, esse controle do animal e muita paciência, é um jogo de cintura aí que tem que ter, porque o animal pode vir a apresentar as condutas aí durante esse período, às vezes um pouco agressivo ou medo demais, não quer se socializar com outros cães. O responsável por dar essa força ao Simon e entender as particularidades dele é o Rafael, proprietário desse centro de treinamento. Precisa de uma análise desse cachorro e precisa de um tratamento especial para ele. Ele não é um cachorrinho que tinha a mamãezinha dele ali desde o comecinho, né, para amar, e teve comida e teve uma boa socialização. Muito provavelmente ele vai chegar com todos os traumas e é interessante que o adotante, né, o tutor, o possível futuro tutor desse cachorro, tenha também conhecimento de como lidar, como alimentar, como lidar. Ele vai estar com um pouquinho mais de medo, eu tenho que ser mais cauteloso. Como que eu faço para dar um banho nesse cachorro? Espero quanto tempo, entendeu? E para tocar nele, eu tenho que esperar um pouco mais ele se aproximar, ele dizer qual é o tempo dele. O treinamento que está sendo feito com o Simon e com os outros cães daqui também é baseado na técnica do reforço positivo, que é reforçar positivamente uma ação ou bom comportamento do cachorro. Normalmente, a ferramenta que se usa é esse clicker. E aí, quando o cão escuta esse barulho, ele sabe que fez alguma coisa certa e vai ganhar, então, um petisco. Os cães, eles são como crianças, que apesar de ter determinados momentos serem muito agitados ou serem, sabe, um pouquinho mais levados, eles precisam de uma única ferramenta para que eles aprendam algo, seja esse algo dentro dos objetivos do ser humano, de fazer xixi, cocô no local certo, não serem estressados a ponto de latir, de mais incomodar vizinhos. Eu costumo dizer que existe uma ferramenta que é a crucial, que é a base de qualquer trabalho que se faça com o cachorro, que é a paciência. Ensinamentos para uns, recompensa para outros. É um jogo de ganha-ganha, onde todo mundo aprende e agradece. Eu falei para minha mãe, quando a gente encontrou ele, que ele tinha os olhos de Jesus. E eu acredito muito nisso, que é de Deus mesmo essas coisas. E eu falei para minha mãe que a gente encontraria o cachorro certo. E ele apareceu. E hoje eu acredito que foi enviado de Deus mesmo. A tal paciência, perseverança e força de vontade também fazem parte da engrenagem que mantém essa ONG de Curitiba funcionando. O grupo Força Animal resgata bichos feridos, vítimas de agressão, acidentes e maus tratos. Foi a sensibilidade da Dani que deu vida a esse trabalho. Eu resgatei um cachorro há muito tempo atrás, na BR, que tinha um irmãozinho atropelado. E nunca mais parei de resgatar, porque é apaixonante. Percebi que ao longo de todo esse tempo, cada vez que eu resgatava um, se eu tivesse a ajuda de alguém, eu poderia resgatar mais um. E assim foi crescendo. Hoje nós somos responsáveis por mais de 500 animais. Um trabalho que mistura ingredientes como amor, dedicação, esforço e conscientização. Essa daqui é a Raposinha. A Raposinha levou um tiro e ela foi jogada com uma fratura na coluna, porque a bala se alojou bem aqui na coluna dela. Ela foi jogada num rio para morrer afogada. Teve muitas bicheiras, perdeu o movimento das patinhas, teve que amputar as patinhas e ela anda de cadeira de roda.
Então toda essa estrutura acaba ficando muito cara e a gente não tem mais como manter. A gente precisa de ajuda, seja ela financeira, seja ela com divulgação, seja uma palavra amiga, um carinho, um voluntariado que vem aqui, que passe a mão neles, que troque o seu carinho, a sua energia positiva com eles. Eu conto com vocês. Para achar a gente, é só acessar no Instagram, @associacãogfa. Associacãogfa. Gente, eu conto com vocês. Por favor, não deixem o nosso trabalho morrer. No Brasil, organizações que atuam no combate aos maus-tratos e na proteção da vida animal são muitas vezes ausentes de demarcação geográfica. A ONG Amparo Animal tem sede no Pantanal, mas uma vasta atuação em defesa da natureza, onde quer que seja. A Amparo Animal, durante 5 anos, teve foco em prevenção com a parte de cães e gatos e em 2015 decidiu ampliar para a proteção, defesa e conservação da fauna brasileira, mais especificamente para animais que são ameaçados de extinção. O trabalho cresceu e junto veio outro braço do projeto, o Ampara Silvestre. Hoje, Juliana e toda uma equipe atravessam barreiras pela proteção desses animais. Os nossos focos, eles estão direcionados contra a caça, contra o tráfico de animais silvestres, conscientização no trânsito, contra o atropelamento de fauna. E também atuamos na área do Pantanal, mais especificamente no Pantanal Norte, com a reabilitação e a soltura de animais que são recebidos pela Polícia Ambiental ou pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente. E é assim, com um coração feliz por conhecer o trabalho dessa galera do bem, que a gente encerra esse bloco. Mas não saia daí, porque daqui a pouco eu volto para mostrar que o que não falta nesse mundo é gente assim, que luta e briga por eles, viu? Você já ouviu falar de cão comunitário? Essa história é demais e eu te conto já já. Hoje eu vim contar a história do Catu, esse cachorrinho fofo que foi adotado aqui pelos moradores desse condomínio de Sobradinho, cidade satélite do Distrito Federal. Bora lá, Catu, me ajuda a contar a sua história? Catu é bicho solto, livre, adora correr por aí. E ele vai embora, olha lá. A gente recebeu o Catu aqui acidentalmente, ele mesmo que veio e ele teve um interesse pela minha cadela, que se chama Bela. Então ele começou a circundar, a rodear a casa e principalmente meus 2 filhos se apaixonaram pelo Catu e começaram a colocar ele para dentro. E nisso a gente teve uma linda história de amor que os 2 cruzaram e a minha cadela engravidou e teve 5 filhinhos. E desde então o Catu é uma figura muito constante na nossa vida. Figuraça esse rapaz, trocou a rua pelo aconchego e carinho dos moradores daqui. É na casa da Amélia que ele encontra abrigo, mas só vem pra cá quando sente fome e frio, porque o que ele gosta mesmo é de sair, passear e curtir a liberdade. Olha só a folga. Ele criou essa rotina de circular pelo condomínio um pouquinho aqui dentro, porque as pessoas já o conhecem, já gostam. Ele é um cachorro, ao mesmo tempo que ele é arredio, ele é um cachorro também dócil. E ele já virou queridinho, fica andando, ele não para, né? Como a Amélia já falou, ele não para. Ele fica namorando, fica na porta, andando, namorando as cachorrinhas por aí. Agora ele está muito lá na quadra 2, entendeu? Mas todo mundo gosta muito dele, porque realmente ele é muito dócil, um cachorrinho muito meigo. E o pessoal tem cuidado bastante dele. Mesmo com tantos cuidados, Catu ainda não é um cão comunitário. Mas eu vou mostrar um carinha que já ganhou esse título lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pessoal, eu queria mostrar para vocês também o cantinho do Sequela, tá? Ele tem essa casinha, onde tem a placa, né? Ele é um cão comunitário. É que ele permanece também, além de circular pelo condomínio durante o dia. Sequela passou a viver na rua depois que os donos se mudaram e deixaram ele para trás.
frequenta o condomínio onde Andréia mora há mais de uma década. Velho conhecido, é o mascote de outros moradores também. Só que nem todo mundo gostava da ideia de ter um cão solto circulando pelo prédio, e o caso foi levado ao síndico. Aí não teve jeito. O grupo de moradores a favor de sequela decidiu procurar um advogado. Orientei o pessoal acerca dos direitos do cão sequela, protegidos pela Constituição Federal e pela legislação do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aqui no nosso estado a legislação do cão comunitário, do animal comunitário, melhor dizendo. E essa lei protege o sequela e permite, na hipótese de concordância da maioria dos condôminos, que essa relação se mantenha. E aí, no caso, houve um abaixo-assinado pela maioria dos condôminos, houve a concordância nesse abaixo-assinado, isso foi levado ao síndico, foi convocada uma assembleia condominial e houve, então, em assembleia, esse acordo que foi lançado numa ata de uma assembleia condominial, reconhecendo então os direitos do sequela como animal comunitário a continuar frequentando as áreas de uso comum do prédio. Hoje dá para dizer que é só alegria, direitos garantidos, comida, água, cuidados e muito carinho. Somos em 5 tutores, junto com alguns moradores simpatizantes da causa. Somos responsáveis pela sua alimentação, pela higiene e por dar abrigo para ele durante a noite. O que tu tá fazendo aí no mato, hein? Casos de justiça envolvendo direitos dos animais são cada vez mais comuns. Esse advogado fala que a legislação tem evoluído, a começar pela Lei Sanção, em que o agressor pode ser preso em regime fechado. O especialista já entrou com um pedido de medida protetiva a favor de um cachorro vítima de maus tratos. Beethoven foi baleado, teve o globo ocular ferido e também assinou a petição com a patinha. Isso está em sede de recurso. Inicialmente é preciso deixar bem claro que existe o decreto 24.635 de 1934, que prevê que o animal pode ser parte na ação desde que ele esteja assistido, certo? Dentro disso a gente entrou com a ação, conseguiu a medida protetiva para o animal e buscou ressignificar, né, o animal como ser senciente que o é, por meio da assinatura com a patinha dele. A medida protetiva foi deferida. O juiz não quis aceitar ele como parte. Ele queria colocar como se fosse o tutor. Só que o que acontece? Nós, protetores dos animais, acreditamos que o animal é um ser senciente, ele sofre, então ele merece ser compensado por danos morais em seu favor. Não o tutor. O tutor merece, mas como dano moral ricochete. Então isso está em sede de recurso, talvez vai chegar lá no STJ, a gente vai tentar isso. Lembrando que, complementando a sua pergunta, já tem acórdão do Tribunal do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná, em que foi reconhecida a legitimidade do animal para ser autor da ação. Vítimas de maus tratos, quem vê essas búfalas saudáveis comendo desse jeito, não consegue imaginar que elas estavam à beira da morte. Uma denúncia foi feita aos órgãos responsáveis na cidade de Brotas, interior de São Paulo. O caso ficou conhecido e a ONG Ara, que atua no resgate e recuperação de animais, entrou na história. Eram dezenas de animais agonizando, deitados no chão há vários dias, sem água, sem comida, sem nenhum tipo de assistência. Animais que já estavam sendo devorados vivos por urubus. Então foi um cenário muito triste, muito chocante, muito impactante. E de início, a hora que nós vimos aquela situação, foi uma sensação de impotência, sem saber o que iríamos fazer. E aí, graças à união de diversas ONGs, diversos protetores, nós conseguimos fazer uma força-tarefa e dar início à assistência veterinária a esses animais. Trabalho duro do Alex e de todos da ONG, mas a recompensa, no fim de tudo, faz valer todo o esforço. Devido a tudo que esses animais sofreram, passaram, o que nós buscamos agora é que eles tenham um resto de vida com muito amor e respeito, como já diz o próprio nome da ONG Ara. Então, nós queremos cuidar deles até que todos tenham uma morte natural.
E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!